Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na vigilância, na oração, mais um dia no direcionamento do conselheiro, do advogado, daquele que a palavra diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, o advogado com a ascensão de Cristo, aquele do qual recebe-se o batismo após crerem, porque Jesus já exortava com a incredulidade, e foi necessário que aqueles que estavam sendo feitos ainda discípulos, como para serem aprovados na época como apóstolos, vigiai com a incredulidade, Jesus assim dizia. Mas já havia ali amigo que faziam a obra e estavam aprovados, como Lázaro, que na verdade nasceu novamente, e Jesus dizia a eles: Lázaro é nosso amigo, porque aquele que além de um irmão e amigo na diversidade, apóstolos que tanto apóstolos como os profetas fizeram a sua construção segundo o construtor, aquele que tudo direciona e nos capacita para estar construindo também segundo o alicerce já lançado, do qual profeta, apóstolos, pastores, tudo isso já se passou da época. Agora, atualmente, são aqueles que anunciam a verdade, aqueles que perseveram, do qual, alcançando uma estatura mediana, daquele que é a plenitude, da qual, se tivermos de gloriar em algo, gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes, a sua graça nos basta. E a ordenança é anunciar o Evangelho, anunciar aquele que vive, que reina, que passou por morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e continua a operar em todo o mundo em mais um dia, com seus feitos grandiosos que só são possíveis através dele. Antes houveram alguns sinais, mas sinais operados pelo anjo disfarçado de luz, da qual muitos se apoiaram em entendimento de próprios olhos, foram seduzidos por ele, do qual a palavra diz: o Deus desta era perversa, segundo o entendimento dos incrédulos, para que não creia na revelação daquele que revela a Deus, que é Cristo Jesus, no Evangelho. O Evangelho, segundo a fé, do início ao fim, ele é o alfa, o ômega, aonde sempre homens de fé, segundo o sobrenatural, através de fé e promessas excelsas. Aqueles que seguem segundo a fé, segundo os patriarcas, creram e lhe foi imputado como justiça, tanto que os chama de Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas segundo aquele povo que seguia a lei de Moisés, não se cumpria os mandamentos, e até hoje não se cumpre, porque só há um elo da perfeição, onde foi ele que cumpriu através da lei, e seu espírito está pronto e preparado para toda boa obra. Ele já passou pelo batismo de água, ele passou pelas todas as dores e provações, foi aprovado pelo Pai, e se ele habita em nós, nós já estamos segundo pronto e preparado e aprovado segundo as obras, da qual ninguém é aprovado se não se submeter à prova, da qual ele é aquele que nos aprova, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona dia após dia, dias após dias, sendo cumpridores também através do Espírito vivificante. Cumprimos os mandamentos através daquele que se cumpriu, não segundo a lei que se tornou aniquilada, da qual ele disse: eu não vim
ele não anulou a lei, ele cumpriu a lei e é o único. Nós tropeçamos em algum ponto e se declararmos que estamos segundo a lei, segundo as doutrinas meramente humanas, batismo de água, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que usam cerimoniais como ceias, ninguém é digno de ministrar uma ceia, a não ser aquele que disse: de agora em diante não usareis mais do suco da vinícola. O pão, o maná do qual nós compartilhamos é a palavra de Deus, que todo dia nós compartilhamos entre si, como uma fonte a jorrar, a água transformada no vinho novo. A água não é a água de uma caixa d'água do Rio Jordão, a água é a palavra transformada no vinho novo, o sangue, que proclamam agora 3, assim como no Getsemane soou como gotas como que de água e de sangue, orando em espírito, aonde ali naquele grande espetáculo no madeiro, quando perfura o seu lado, jorra água e sangue, do qual ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, está consumado, recebe o meu espírito, proclamando a palavra, que é a água, o sangue que jorrou ali, e o Espírito proclamam que é um só. O Deus Altíssimo se fez um através de Cristo, sacerdócio real e santo eterno, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior trouxe pão e vinho, abençoou da promessa, porque não se achou outro maior, a semente no singular de Abraão. Em Cristo nós somos filhos, do qual o Evangelho é que gera os filhos. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. Através deles somos feitos filhos do Deus Altíssimo. Ninguém pode gerar a não ser o próprio Evangelho. O anúncio do Evangelho que gera a família de Jesus, os filhos na fé, através do irmão por adoção. Muitos declaram estar no sobrenatural, mas estão como ramos naturais, e se ele não poupou nem mesmo aqueles que estavam sobrenaturais, os anjos originais, e os expulsou, quanto mais aqueles que estiverem disfarçados, assim como o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, porque aquele que diz que está na luz, mas está em trevas, é mentiroso, e muitos são os falsos enganadores que continuam segundo os batismos exteriores, as cerimoniais, através de elementos. Muitos são os falsos, aqueles que dizem que falam em nome de Deus, mas o Deus do qual eles anunciam é o pai da mentira, o próprio Satanás, que se disfarça de anjo de luz. E por isso estão sendo silenciados e emudecidos. O Senhor é aquele que trata com cada um e está os expulsando, porque pelo fogo sois provados. Aqueles que perseveram segundo a verdade, a palavra é clara: ainda que se as águas submergirem, não se afogarão, ainda que se lançados no fogo. Lembrai-vos dos amigos de Daniel que passeavam no fogo ali com o nosso Cristo, aquele que tudo opera e executa. Agora Jesus, que padeceu por amor daqueles que o amam e perseveram segundo a sua santa elogia. E assim, em mais um dia, graças ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que tudo opera e executa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.